Prontinho. E eu vou colocar aqui a tela para apresentar, que a gente possa dar continuidade. Então, é importante, né, a gente reforçar que nós estamos aí dando continuidade ao estudo do livro Céu e Inferno, né? Compõe o Pentateuco da doutrina espírita. A gente sempre se embasa, né, em outras literaturas, como o Livro dos Espíritos, dos Médiuns e o próprio Evangelho, para endossar a nossa fala, né? E avançamos um pouquinho, né, no nosso roteiro de estudo. A gente está agora falando sobre o inferno, né? Aqui mais um pouco sobre as demais partes que nós vamos compor o estudo. Então, na primeira aula, na última aula da semana passada, a gente iniciou o estudo sobre o inferno, né? Fizemos aí uma longa passagem aí sobre os detalhamentos do que se refere ao céu, que a gente está se retratando aos mundos superiores, a um estado de consciência melhor, né? E agora a gente está falando sobre o inferno, né? Então a gente começou a dessas primeiras introduções, né? Do que traz esse significado. Então tem um contexto histórico, né? Já que culturalmente a gente tem essa imagem, né? Essa visualização do que se refere ao inferno. E uma dos mecanismos que são trazidos é o inferno cristão imitado do inferno pagão, né? É inevitável, né? A gente não tem como a gente não visitar esses contextos históricos, porque foi em cima disso que foi construída, né? A nossa identidade, o nosso conhecimento, até mesmo por conta da nossa maturidade, né? Dentro desses conceitos. E essa é uma imagem bem representativa sobre a ideia do pensamento que vem na nossa mente quando a gente fala sobre o inferno, né? E um desses comparativos é o que a gente vai trazer sobre essa visualização cristã em relação à visualização pagã, né? Que é o contexto da aula de hoje. Então, o inferno pagão, ele é descrito e dramatizado, como eu falei, de maneira cultural e histórica, pelos poetas, né? E foi um modelo mais grandioso do gênero, e se perpetuou no seio dos cristãos, onde, por sua vez, houve poetas e cantores. Então, a gente vai observar aí diversas visualizações e colocações feitas, né? Essas ilustrações desse lugar, que a gente já entende que não é um lugar, né? Mas que foi criado desse imaginário desses poetas, desses cantores, sobre o que se refere a essa região inferno, né? Como o inferno de Dante e outras exemplificações que a gente tem. E comparando-se neles, né, a gente, desconsiderando até mesmo os nomes e as variantes de detalhe, a gente vai observar diversas analogias, né? E aqui a gente vai fazer esse convite, né? A gente visitar a maneira como como é enxergado até hoje, muitas vezes, essa ideia de inferno, né? Lembrando principalmente sobre essa questão desse dueto, né? Que sempre ou céu ou inferno, ou bom ou mal. Essa ideia de lugar fixo, ou seja, como se a gente não tivesse o direito, né, de exercer essa modificação, exercer essa mudança, caso não quiséssemos pertencer a este lugar, né? Então, a gente vai observar muito bem essa idealização, principalmente na ideia de inferno. Então, se a gente prestar atenção nesse comparativo, né, do inferno cristão e o inferno pagão, ambos têm esse fogo material como base de tormentos e simboliza os sofrimentos mais atrozes. Então, traz sempre aquela idealização desse sofrer. Mas, prestando atenção nesse sofrer eterno, não tem fim. Então, se você estivesse condenado para o inferno, né, é uma condenação para o resto da sua existência. E
é uma coisa bastante singular, se a gente for analisar, né? Os cristãos, de certa forma, exageraram em muitos pontos esse inferno dos pagãos. E aí a gente vai passar aqui por algumas exemplificações, né, que duraram de acordo com os tempos em que foram existindo, né? Uns na questão da mitologia, outros em eras medievais, enfim. Em cada tempo que se situou, e em cada conhecimento, e em cada uma das pessoas que atuaram nesse imaginário, descreveram de formas diversas como é que seriam esses infernos, né? Então, aqui ele cita o tonel das Danaides, que nós vamos falar um pouco, a roda de Ixion, o rochedo de Sísifo. Então, eram considerados como se fossem suplícios individuais. Então, era uma exemplificação daquilo que ocorria com determinados seres, né? Mas para poder mostrar assim, ó, pode ser que você vivenciaria um destes infernos, né? A título de exemplificação. Então, quando ele fala lá, por exemplo, né, desse tonel das Danaides, né, na mitologia grega, as Danaides eram as 50 filhas de Danau, né? E era o irmão gêmeo de Danau era o Egito, e ele forçou o casamento das irmãs com os seus 50 filhos. Então, eram 50 filhas para casar com 50 filhos, né? E, em vingança, o Danau ordenou que as filhas matassem os maridos nas noites de núpcias. E, de acordo com essa mitologia, o castigo que elas tiveram foram ser condenadas a encher um tonel que era furado de água. Ou seja, esse tonel nunca ficaria cheio. Então, mostrando essa representação, né, essa figuração de que o tonel das Danaides é uma expressão que significa um esforço inútil ou um trabalho sem fim. Então, uma condenação dessas, né, uma espécie dessa de inferno, indicaria que você ficaria ali exercendo determinado trabalho para o resto da sua vida, né? De certa forma, um sofrimento que não teria fim, né? Essa era uma das exemplificações, né, colocadas pela mitologia grega. Um outro exemplo seria a roda de Ixion, né? Que, em sequência de todos os atos abomináveis que ele chegou a cometer, ele era um monarca, né? Ele foi expulso do Olimpo e foi levado para o submundo pelo deus Hermes. E lá, nesse submundo, né, ele foi preso a uma roda que estava em chamas e ficaria a rodar até o final dos tempos. Então, mais uma exemplificação, né, desse sofrimento eterno que é colocado sobre a figura do inferno. E esse recorte aí é uma representação de uma cerâmica, né, que foi decorada com essa exemplificação da roda de Ixion, né? Um outro contexto histórico foi o do rochedo de Sísifo. Essa é uma representação que a gente vê com mais frequência, né? Que também diz na mitologia grega que esse Sísifo foi condenado pelos deuses a empurrar eternamente uma pedra até o topo de uma montanha, e quando chegava lá em cima, essa pedra rolava novamente para baixo. Então, os deuses pensaram que não haveria um castigo mais terrível do que também esse trabalho inútil e sem esperança. Quer dizer, a única coisa que restava a ele era esse sacrifício de levar essa pedra até lá em cima, e ela iria rolar e começava tudo novamente. Então, o que dá para a gente poder perceber dentro desses contextos? Sempre essa exemplificação do sofrimento eterno, né? E é como se a gente pudesse parar para pensar. Será se não restaria para nenhuma dessas figuras, né, dessas pessoas que estavam passando por sofrimento, o direito dessa remissão e de uma reparação para elas terem um novo destino, né? A gente observa que aí é como se fosse um inferno absoluto, né? Não tem retorno e não teria a esperança de mudança, né? Então, isso aí é o que é demonstrado nas exemplificações do inferno pagão, né? Agora, contrastando com o que é colocado pelos cristãos, né, já que a gente está falando aí de uma imitação, no caso dos cristãos, ele tem para qualquer exemplo
a ideia de caldeiras ferventes, cujos nos tampos os anjos levantam para ver as contorções dos supliciados. E Deus, sem qualquer piedade, ouve-lhes os gemidos por toda a eternidade. Então, vamos parar para imaginar, pessoal, essa imagem, né, de caldeiras com fogo, né, com coisas que trazem esse sofrimento, e lá de cima a gente tem os anjos e Deus olhando sem qualquer piedade por aqueles que estão lá embaixo em sofrimento. Mostra-se uma imagem assim completamente diferente do que aquilo que a gente imaginaria ser Deus, né, como nosso Pai e detentor de uma justiça, né? Então a gente observa que aí as coisas começam a não se encaixar e fugir de uma lógica que é permitido a nós idealizar, né? Então, e ele ainda coloca que jamais os pagãos chegaram a descrever os habitantes dos Campos Elíseos deleitando a vista nos suplícios do Tártaro, né? São imagens, né, também colocadas como bons lugares, os Campos Elíseos, e o Tártaro, uma figura também de um local como um inferno. Então, é como se esses cristãos fossem ainda um pouco piores e mais, assim, ruins na hora de analisar essa figura de céu e inferno, do que até mesmo os pagãos, né, que não tinham essa crença no Cristo, né? Então, olha a diferença que a gente percebe, né, dentro dessas comparações. Lá na mitologia grega, né, só para reforçar, esse Tártaro é um lugar onde eram enviados, né, os pecadores para sofrer essas punições eternas. E entre um desses suplícios do Tártaro está o que a gente chama de Tântalo, que consiste em passar a eternidade sem conseguir saciar a fome e a sede. Então, olha que tipo de representação. E aqui embaixo, o que é idealizado pelos cristãos. A ideia, né, das caldeiras ferventes e das pessoas, né, suplicando por ajuda, por ser retirados desse lugar, e lá de cima alguém olhando sem piedade. Então, se a gente pensar, é muito cruel a maneira como é apresentada, né? E se a gente parar para pensar assim friamente, né? O que é que nos concederia o direito de não pertencer a este lugar? Que eu acho que é a maior dúvida que fica para todo mundo, né? E aquela angústia de saber, né? Vou para qual lado? Vou para o céu ou vou para o inferno? Porque a gente fica até sem saber o que seria esse divisor de águas para permitir que nós habitássemos, né, um reino bom em detrimento de um reino ruim, né? Então fica aí essa incógnita. E ele prossegue dizendo que, nesse caso, os cristãos têm como os pagãos o seu rei dos infernos, que é essa figura, né, do Satã ou do Satanás. E ele traz ainda, né, com uma pequena diferença, a de que Plutão se limitava a governar o sombrio império que lhe couber em partilha sem ser mal, mas retinha em seus domínios os que haviam praticado o mal, porque essa era a sua missão, mas não induzia os homens ao pecado para desfrutar, tripudiar dos seus sofrimentos. Então tem essa ideia, né, desse direcionamento, dessa figura maior, né, de um Satã, um Satanás, né, que seria o que reinava, né, nessa questão dos infernos. E o Satã, no entanto, recruta vítimas por toda parte e se regozija, né, ao saber que pode atormentá-las, com uma legião de demônios armados de forcados a revolvê-las no fogo. Então, é como se não bastasse já estar lá, você ainda ia passar por esse sofrimento, né, de ter, no caso, esses demônios armados, né, a fazer essa tormenta. E olha que interessante, que foi uma das reflexões mais bacanas que eu enxerguei, né, nessa passagem, que fala do inferno cristão e do inferno pagão.
se a gente pensasse friamente nessa ideia desse fogo, dessa caldeira, e uma pessoa está queimando lá, pensem comigo. Na lógica, isso um dia não teria que acabar, porque uma hora essa figura a gente iria desaparecer, né? Mas já se tem discutido seriamente sobre a natureza desse fogo. Por quê? Porque ele queima, mas não consome as vítimas. Como assim não consome as vítimas, né? Então quer dizer, tá vendo quando que a gente que traz para a gente sempre essa reflexão dessa lógica? Da ideia do raciocínio, então é um fogo que não queima de maneira suficiente para que um dia isso tudo desapareça, isso tudo se finde, né? Chegue a um final. Então é muito interessante a gente olhar por essa perspectiva, né? E ele traz essa reflexão no livro. Então, em nada o inferno cristão vai ceder em relação ao inferno pagão. A gente observa aí grandes semelhanças, com pequenas variações, mas com o intuito final da questão do sofrimento eterno, né? E as mesmas considerações a gente vai observar, né, entre os antigos, de que se localizaria, então, um reino da felicidade, que estaria em regiões superiores, né, como esse céu que foi idealizado, e, ao mesmo tempo, esse lugar desses suplícios, que seriam esses lugares inferiores, né? A gente regionalizou essas dimensões. E nesses lugares inferiores seria ainda o local onde habitariam os condenados, né? Então, aquelas pessoas, né, que ficariam para poder pagar essas penas eternas, né, deveriam assumir esse lugar chamado lugar dos suplícios, né? E quando a gente começa, né, a refletir, então, sobre essa mistura de ideias, né, trazidas por ideias cristãs e ideias pagãs, a gente vai observar que não tem nada de surpreendente. Isso já fazia parte dessa nossa realidade, disso que foi colocado para nós. Mas olha que interessante. Jesus, ele não poderia, né, ele coloca lá de uma só vez, destruir essas inveteradas crenças. Quantos milhares de anos elas foram colocadas para nós, né? E até hoje a gente acredita em muitas coisas dessas. Então, faltaria aos homens, nesse momento, o conhecimento necessário para ele conceber a infinidade do espaço e o número infinito dos mundos. Então, como é que eu compreenderia, né, que isso tudo faria parte de um imaginário, se neste momento, na minha cabeça, né, a gente tinha, por exemplo, que a Terra era o centro do universo. Então, era uma outra realidade. Então, seria necessário, ainda faltaria a ideia desses conhecimentos necessários, né? Retirar essas vendas. Então, quer dizer, a gente vê a importância do conhecimento. Como que o conhecimento liberta, né? Eu até coloquei essa imagenzinha para demonstrar isso. Né? Então, quando vem lá as instruções, né, dos espíritos, ontem a gente falou sobre isso na palestra, a instrução do espírito de verdade, primeiro amai-vos, e em segundo momento, instruí-vos. Então, quer dizer, busca o conhecimento, que este conhecimento te libertará. Então, uma vez que você avança, né, que sua mente ela amplia para determinadas coisas, não tem como ela caber na mesma caixinha. E aí, muitas coisas colocadas como verdades, elas caem por terra e a gente enxerga uma nova realidade, né? Então, isso é muito bem colocado nesse setor. E ele continua: Jesus encontrava-se, então, na impossibilidade de iniciar esses homens dessa época no verdadeiro estado das coisas. Quer dizer, faltava esse conhecimento, faltava esse nível de consciência, né? Então, precisava passar por algumas determinadas situações, né? Igual ele coloca lá, passar por determinados momentos que forçariam essa maturidade para que lá na frente a gente compreendesse que isso não era possível. Então, ele não queria, por um lado, com uma certa autoridade,
sancionar prejuízos aceitos. Então, na verdade, o que ele preferiu, né? Ele absteve-se de os retificar, deixando ao tempo essa missão. Então, o tempo foi passando, e aí foi dando o prazo suficiente para que essa maturidade fosse sendo adquirida, né, através desse conhecimento que foi chegando. Então, o esclarecimento foi vindo, e aí as pessoas estavam tendo a condição de enxergar, né, e de aceitar agora o que antes poderia parecer como sem fundamento, mas como a verdadeira ideia do que isso representa. Então, ao longo de um período de uma crença cega, que a gente entende que é totalmente cego a maneira como foi colocado, sucedeu, né, veio antes, transitoriamente, esse período de incredulidade, e que vem por termo a nova revelação. Então, primeiro era preciso demolir, para depois ter essa condição de reconstruir. Então, tudo no seu devido tempo, no seu devido momento, na maneira correta como as coisas precisariam acontecer. E a gente observa até mesmo no nosso desenvolvimento dentro da doutrina, né? A gente chega primeiro engatinhando, sem o conhecimento todo, sem entender muita coisa, mas depois, à medida que vai vindo esses esclarecimentos, esse estado de consciência, né, nos auxilia nessa mudança que é necessária. Primeiro de pensamento e a partir disso, das nossas atitudes. Então, uma vez que a gente localiza céu e inferno, né, no preceito das seitas, essas seitas cristãs foram levadas a não admitir para as almas senão duas situações extremas: felicidade perfeita e o sofrimento absoluto, né? Hoje estamos nos reportando principalmente a esse sofrimento absoluto. E o purgatório, que por sinal é o próximo item que nós vamos estudar, é apenas uma posição intermediária e passageira. E ao sair dessa situação, que as almas podem vir a passar, sem transição à mansão dos justos. Então, a gente vê sempre essa dicotomia, né? A gente foi levado a acreditar sempre nessa dualidade, ou uma coisa ou outra. E aí é onde a gente coloca a nossa maior colocação, que a gente faz, né? E é tão lúcido que o Evangelho, né, reforça para a gente. Se a gente pensar, então, falamos de dois lugares, né? Céu e inferno. Então, se não existe mais do que essas duas habitações, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, você está entre os eleitos, ou você está entre os condenados, né? Então, não se pode admitir muitos graus em cada uma dessas habitações, sem você admitir a possibilidade de franqueá-los ao progresso, né? Porque você vai para um lugar ou para o outro, então você não poderia franquear a eles essa possibilidade de evoluir, né? Então, pensemos, se há o progresso, então não há sorte definitiva. Quer dizer, a gente pode mudar o destino, o lugar para onde a gente iria ficar, mas se há sorte definitiva, como é colocado, se só tem duas habitações, então não haveria o progresso. Tá vendo como que a gente chega numa questão que foge à lógica? E aí, Jesus resolve a questão simplesmente quando ele traz lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, com essa magnífica frase, que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, a gente coloca por terra essa ideia, né, que foi construída ao longo do tempo, de duas habitações, céu e inferno. Porque se há muitas moradas na casa de meu Pai, então a gente vê que há a possibilidade de progredir, que há a possibilidade de nós até mudarmos esse lugar onde estaremos em virtude do nosso crescimento e da nossa evolução. Então, eu achei fantástico esse fechamento desse item, né? Então, a gente vê que
o tanto que foi necessário, né, de esclarecimento, de caminhar, e como a doutrina ela é bendita nas colocações e tirar esse véu, né, da ignorância que a gente passa por tanto tempo, tá? Então, era essa a contribuição da noite de hoje. E aí, né, a palavra está aberta aí para quem quiser colaborar. Eu fiquei muito feliz com essa construção de hoje, né, pela lucidez que foi trazido, né, nessa literatura já de quantos anos aí que ela está disponível para a gente. Se alguém quiser falar. Pode abrir o áudio. Oi, eu de novo. Na verdade, eu queria só fazer um comentário assim, a respeito, que eu já tive a oportunidade de frequentar há muitos anos a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e a gente, nas igrejas evangélicas, de um modo geral, as pessoas pregam com muita veemência esse inferno, né? Então, eu faço dois comentários. Primeiro que eu não sei como a gente, durante tanto tempo, acreditou, né, em algo, né, que Jesus, na verdade, né, que Deus, né, nosso Pai, que nos criou, seria capaz de uma maldade tão grande, né? A gente imaginar que a gente fica querendo ser esse eleito, né, credenciado a morar eternamente no céu, e ficaríamos felizes, né, em ver os nossos irmãos sofrendo eternamente, a gente achar que isso é tudo muito bom, né? Mas, como você mesmo falou, a questão do período cultural e da maturidade espiritual de cada um, eu acho que até hoje, né, a gente já viu isso colocado até por referências espíritas, né, que as religiões, de um modo geral, todas elas são importantes e têm a sua necessidade, né? Porque tem pessoas que não têm essa maturidade de enxergar essa liberdade que o Espiritismo dá, onde você pode fazer as suas escolhas, né? Porque tem pessoas que precisam ainda desse, né, como dizer assim, dessa, desse amedrontar, né? Para que a pessoa pudesse podar um pouco as suas, né, más inclinações. Às vezes são pessoas muito violentas, né, viciadas, viciosas em comportamentos, que precisa de ter essa demonstração de inferno ainda muito pesado para que elas pudessem, de alguma forma, né, melhorar o seu comportamento, né? Mas não é a maneira correta, né? Então, assim, a gente acredita que com o passar dos anos, né, a gente vai amadurecendo e vai tendo esse entendimento e saber cuidar um pouco, né, do nosso livre-arbítrio, né, dessa liberdade e, enfim, é isso aí. É só fazer um comentário mesmo, mas foi muito ótimo o seu esclarecimento. Não, foi jóia seu ponto de vista também, por causa do seguinte, é aí é que vem o crivo da nossa reflexão, no sentido de, uma vez que não se encaixa mais, né, essa ilusão desses lugares, e eu tenho esse poder de decisão e de mudança, né, em virtude do livre-arbítrio, não cabe mais a nós, né, não fazer nada, porque já que esclareceu, já que a gente sabe, né, igual a gente já viu, fala muitas vezes na doutrina, a gente assume a responsabilidade a partir do momento que a gente tem esse esclarecimento. Então, vai nos ser cobrado muito mais, né? Não tem mais como eu ter um comportamento imparcial ou neutro. Eu tenho que sair de cima do muro, né? Então, eu acho que esse é o ponto mais importante para nós, né? À medida que a gente vai estudando, é desse se posicionar, né? Diante daquilo que foi trazido de esclarecimento para a gente, né? E não dá mais para poder fingir que não tem nada. Diga, Breno. Não, só para finalizar aí, reforçando, lembrar da obra, né, de Dante Alighieri, né, a Divina Comédia, que aborda a questão do inferno, do purgatório e do paraíso. E eu não sei se vocês sabem, mas eu já li que quando o Dante Alighieri dormia, ele era levado
pela espiritualidade, a esses locais que a gente comenta aqui dentro da doutrina, e depois, ao acordar, ele relatava isso na literatura. Então, casa muito com o que você tem falado aí entre o céu e o inferno. De certa forma, eles poderiam estar sendo até auxiliando, né, nessa construção desse, o que depois compôs o nosso imaginário, que de alguma forma, como o Helder falou, foi também, é importante, né, pra gente, até que a nossa consciência atinja o nível de que o medo não domine mais, a gente ter essas rédeas, né, do nosso destino. Cada coisa a seu tempo. Então, vou colocar aqui para